aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nos últimos domingos do tempo comum. Hoje celebramos o 32º domingo do tempo comum. Num total de 34 semanas, hoje nós chegamos à semana de número 32. E por isso, a Igreja, nessa sua dinâmica que nos leva a compreender as verdades da fé, coloca para a nossa meditação comunitária o mistério do retorno de Jesus. Esses últimos domingos do tempo comum são domingos onde iremos meditar com toda a Igreja os aspectos derradeiros, os aspectos últimos da nossa fé, ou seja, nossa morte, o julgamento, o inferno, o purgatório. Essas 4 realidades, a Igreja os chama de novíssimos. São realidades que nos ajudam a viver bem o tempo presente. Na Bíblia encontramos um salmo que nos diz: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Quem é capaz de compreender que a vida tem um fim, que a vida haverá de encontrar um término, este vive com mais sabedoria, porque é capaz de, na brevidade da vida, escolher o Senhor,
escolher viver de acordo com a promessa do Senhor para cada um de nós. E hoje o tema da liturgia é a vigilância. Estai preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Senhor voltará. Amados irmãos, nesta afirmação do Senhor, que devemos ficar vigiando, que devemos estar preparados, está contida a nossa esperança. Não é, como disse há alguns dias, enquanto meditávamos sobre a morte, não é uma ameaça do Senhor, o seu retorno. Pelo contrário, o seu retorno será a realização de todas as suas promessas. Será o momento onde Ele irá recompensar-nos pelo bem. Ele irá coroar-nos pelas nossas batalhas e corridas. E hoje no Evangelho nós encontramos dois grupos de pessoas. As pessoas previdentes, as pessoas precavidas, as pessoas atentas, e encontramos o seu contrário, as pessoas imprevidentes, as pessoas desatentas, as pessoas que não se preparam para o encontro com o Senhor. As primeiras carregavam a lâmpada, mas carregavam junto com ela uma porção a mais de óleo, para que fosse suficiente para iluminá-las até o retorno do Senhor. Enquanto as outras não carregavam a provisão de óleo. Amados irmãos, a vida humana até o retorno do Senhor é o momento onde nós devemos abastecer as nossas lâmpadas com o óleo, para que não fiquemos na escuridão, para que não percamos o momento em que o noivo voltará, ou seja, o momento do retorno de Jesus. E que óleo é este que nós devemos abastecer as nossas lâmpadas? Em primeiro lugar, é o óleo da oração. Quem vive em constante oração, esse constantemente está se preparando para o retorno do Senhor. Não existe melhor preparação do que a oração. Ela dispõe o nosso coração, dispõe a nossa vida para o encontro com Jesus. Quem vive em oração, vive em proximidade com o Senhor. Quem vive em oração, vive na presença de Cristo, portanto, quando Ele voltar, não será uma surpresa, porque sempre está em sua presença. Que óleo podemos ainda colocar na nossa lâmpada para guardarmos o Senhor? O óleo da confissão. Quem se confessa frequentemente está sempre se preparando para o encontro com o Senhor. Quem se confessa frequentemente está antecipando o julgamento de Deus e está mergulhando em sua misericórdia. Está recebendo o seu amor e a sua bondade. Oração, confissão, Santa Missa. Quem vive a Santa Missa com amor, quem vive a Santa Missa, pelo menos aos domingos, não como uma obrigação qualquer, no meio das outras obrigações que temos, mas como ponto alto da nossa semana, mas como momento de nos encontrarmos com o Senhor, mas como momento de irmos às fontes de água viva para matarmos a sede que existe em nós de Deus. Quem assim vive a Santa Missa, vive sempre na expectativa do retorno do Senhor. Quem se encontra com Jesus no altar, não terá medo de quando Ele aparecer sobre as nuvens, porque sempre está com Ele. Mas existe ainda, amados irmãos, um outro óleo
que nós precisamos ter abastecida a nossa lâmpada. É o óleo da caridade. São Paulo, de modo tão bonito, no hino ao amor, explicou: ainda que eu desse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, a caridade, eu nada seria. A caridade, o amor, é capaz de dar sentido a toda a nossa ação cristã, é capaz de colocar verdadeiramente o óleo na lâmpada da nossa vida. O amor, a caridade, não como ideia abstrata, mas como algo concreto, vivenciado no dia a dia, é o óleo que manterá acesa a nossa chama até o momento do retorno do Senhor, quando Ele irá nos perguntar: o que fizeste por mim? Eu tive fome, foste capaz de alimentar-me? Eu tive sede, vieste ao meu encontro? Eu estava nu, ajudaste-me? Eu era peregrino, estava doente, preso, e tu foste ao meu encontro? Quem for capaz de responder: sim, Senhor, apesar das minhas fraquezas e infidelidades, eu fui capaz de reconhecer-te no irmão necessitado. Quem assim for capaz de responder, irá ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos preparei desde o início do mundo. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem qual será a hora do retorno do Senhor. Esse retorno que acontecerá no último dia do mundo, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, mas também o retorno eminente no dia da nossa morte. Ali nos encontraremos com o Senhor. Ali precisaremos ter as nossas lâmpadas abastecidas com óleo. E para concluir, nos chama a atenção que 5 dessas jovens tinham as lâmpadas e tinham também um pouco mais de óleo. E as que não tinham óleo, vão às que tinham óleo e pedem um pouco desse óleo. E elas, porém, não dão este óleo. Elas dizem: ide comprar aos vendedores. O que isso significa? Significa que cada um é responsável por alimentar a sua lâmpada com o óleo da fé. Cada um deve, de modo muito responsável diante de Deus, manter a chama da sua fé acesa, aquela chama que recebeu no batismo. Por isso, não basta que os outros tenham as suas lâmpadas acesas com óleo. Não basta que os outros vivam na espera do Senhor. É necessário que cada um, pessoalmente, particularmente, com responsabilidade, mantenha a sua lâmpada acesa com óleo. Concluamos pedindo à Virgem Maria que nos ensine o melhor modo de levarmos o óleo da fé para abastecermos as nossas lâmpadas. Peçamos a ela a graça de vivermos na expectativa do Senhor. Ela que por 9 meses esperou o seu filho nascer, ela nos ensine a viver nesta expectativa do Senhor. Mas também agradeçamos a Deus estarmos reunidos nesta manhã, esta Santa Missa, este momento do nosso encontro com Deus, é momento de abastecer a nossa lâmpada. E Ele nos trouxe aqui, e Ele nos reuniu aqui para providenciarmos o óleo da fé que iluminará os nossos passos no caminho da paz. Amém. Fiquemos de pé.